Olá, essa é mais uma aula de introdução básica à programação dos microcontroladores Holtec. Let's go! Olá, estamos para mais um vídeo da série do nosso controlador display 7 segmento para fazermos o nosso contador com display de 7 segmento 4 dígitos. Bora! Sem mais delongas, vamos então agora fazer o nosso controle do display, tá? Se nós observar, nós temos aqui, ó, as nossas portas que vai controlar os nossos dígitos, qual dígito vai ser aceso. Multiplexação nada mais é do que nós acender um display de cada vez, entendeu? Apresentar o número nesse display, desligar ele, acender o próximo, apresentar o número, desligar, acender o próximo, apresentar o número. E isso em uma frequência, em uma taxa de amostragem rápida, vai ficar para a nossa visão como os displays estivessem continuamente aceso e apresentando seu dígito, seu caractere, tá? Então, para isso, ó, nós temos aqui nossas portas que vai controlar cada display, a alimentação de cada display, que seria o nosso PB6, PB5, PB4, PB3, tá? E nós temos a nossa porta C, que está controlando os nossos segmentos. Então, de primeira mão aqui, nós já percebemos que todas essas nossas portas vai ter que ser configurada como saída. PBC, estão todos os bits dessa porta dedicados aos segmentos do nosso display. Do PB6 ao PB3, todos estão dedicados ao comum, alimentação comum do nosso display, e o PA1 está dedicado ao nosso ponto aqui. Então é todos porta de saída. Então vamos lá para o nosso programa, aqui na configuração mesmo, microcontrolador, na função de configuração microcontrolador, então já vou configurar. Eu quero que minha porta C, que é o registrador de direção, PCC, seja... Eu vou dar um tab em tudo aqui para ficar bonitinho o alinhamento das palavras, tá? É igual a... Vou colocar 0B, bit 7 vai ser 1, mais o 6 vai ser essa saída, 5 volt, 4 volt, 3 volt, 2 volt, 1 volt, 0 volt. Então, tudo output do 0 ao 6 vai ser output. Então, tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já configurei. Eu quero que inicialmente todas essas portas sejam 0. Então, PC é igual o espaço 0B. Ok. Colocar ponto e vírgula para que o comando seja executado, que a instrução seja executada. Já configurei minha porta PC, tá? Agora eu vou configurar a porta PB, tá? PBC, que é o meu registrador de direção de porta, tá? Conforme explicado nas aulas anteriores. Se tem alguma dúvida, não deixe de dar uma verificada lá. 6. Output. PB6 output, PB5 output, PB4 output, PB3 output. Então fica aqui 7 input, PB6 output, 5 output, 4 output, 3 output e os demais eu vou deixar como input, tá? Por que as outras portas, quando eu não utilizo, eu deixo como input? Porque assim eu não corro o risco de danificar a porta do meu microcontrolador. Porque se eu deixar ela como saída e ela estiver no nível alto e por acaso eu acabo aterrando aquele pino, vai dar um excesso de corrente e pode danificar. Ou se estiver em nível baixo e eu acabo colocando uma alimentação naquele pino, ele vai ter excesso de corrente e vai danificar. Eu deixando ele como entrada, ele fica em um estado flutuante, a não ser que eu coloque o resistor de power-up. Então, ele não corre risco de danificar, porque ele não vai ter função de corrente source nem de corrente sink. Corrente source e corrente sink. Ok, já configurei minhas portas e eu quero que o meu
B, minhas portas, elas venham em nível lógico low. Então, coloco 0B, 0000000. Tá, ok? Feita essa configuração. Agora eu vou fazer umas definições aqui, tá? Na verdade, eu já tenho as definições prontas e eu vou colar aqui para ficar mais rápido essa questão da edição. Ok, tá aqui, ó. O que eu estou definindo aqui? Eu estou nessa aqui, ó, definindo os meus dígitos, tá? Aqui é o dígito que deve ser exibido no display. Por exemplo, o dígito 0, se nós for pegar, por exemplo, esse código do dígito 0, o que eu tenho que fazer? Se eu for ver meu dígito 0, eu tenho o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G, certo? Para mim setar fazer com que acenda os LED que fique representando o caractere 0, o único LED que eu não devo acender é o LED do centro aqui, que é o LED G. Os demais eu devo acender todos, tá? Então, para isso, o que eu preciso fazer? Como a configuração desse display ele é anodo comum, eu preciso aplicar uma tensão no anodo e os terminais referentes ao segmento que eu quero acender, levar para nível lógico 0. Como nesse caso o único que eu não quero acender é o G, o que eu tenho que fazer? Levar o A, o B, o C, o D, o E, o F para nível 0. E o G eu tenho que deixar em nível alto. Se eu for ver aqui, ó, no meu diagrama, o PBC é o A, o PBC1 é o B, o PBC2 é o C, o PBC3 é o D, o PBC4 é o E e o PB5 é o F, entendeu? Então, a minha porta, como que eu devo setar ela? Se eu for ver lá no Define, aqui ó, PC0 como 0, PC1 como 0, PC2 como 0, PC3 como 0, PC4 como 0 e PC5 como 0, ok? Ou seja, eu estou levando o segmento A, B, C, D, E, F para nível lógico 0. Isso vai acender esses segmentos. Eu só não levei para nível 0 o segmento G, entendeu? Então aqui eu já fiz uma lógica binária, tá? Para cada dígito, entendeu? Por exemplo, o dígito 1. Se eu vim aqui, ó, eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Para mim representar o dígito 1, eu só preciso acender esses dois segmentos. Levar para nível lógico 0 o segmento B e o segmento C, que seria o meu PC1 e o PC2. Se eu vim aqui, ó, eu tenho o PC0, o PC1 e o PC2, tá? Então só esses dois bits vai para 0, que é o B e o C. Isso vai me representar o número 1 naquele display, entendeu? Então eu fiz uma definição. Eu defini que este mnemônico representa este valor, tá? Que este mnemônico representa esse valor. Ou seja, toda vez que eu atribuir o meu port C, falar meu port C é igual a isso aqui, na verdade eu estou falando setando meu port C para esta situação, tá? Então vamos dar continuidade aqui nas outras. O que mais eu defini aqui? Eu vou montar uma função delay, então já declarei uns valores, T1 segundo, T2 segundo, T3 segundo, que é aproximadamente esse tempo, tá? Esses valores aqui. Na verdade, esses valores aqui, que é aproximadamente esse tempo aqui dentro da minha função delay. Eu defini que a palavra dígito vai se representar o port C. Eu defini que o segmento DP está atribuído ao meu PA1, entendeu? E defini que meu COM1 está atribuindo ao PBC, o COM2 ao PB5. O que é esse COM? É o comum lá. Não tem aqui, ó, o comum. Eu vou ter o comum do segmento do dígito 1, o comum, que é os anodos, tá? De cada segmento, que é o comum dos anodos. Dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4. Então eu coloquei aqui comum 1, comum 2, comum 3 e comum 4, tá? Agora o que vamos fazer? Eu vou criar a minha função display, chamado display,
que é a função que vai exibir os meus caracteres nos display, tá? Eu vou criar também, eu vou escrever aqui para saber o que nós estamos fazendo. Vou comentar aqui. Beleza, meu protótipo de função. Outra coisa que eu vou precisar também, vou declarar umas variáveis aqui. Eita, o teclado tá dando tudo errado lá. Como o meu display é de 4 segmentos, então eu vou criar um vetor, tá? Um vetor char de 8 bits chamado data, de 4 posições, não sinalizado, tá? É um vetor não sinalizado de 4 posições. Que cada posição desse vetor vai ser o meu algarismo lá, o mais significativo e ao menos significativo, tá? Agora que eu declarei minha função display, eu vou colocar aqui a minha função. Eu já vou colar a função aqui e explico ela para não perder muito tempo, tá? Então tá aqui, já colei minha função. O que vai acontecer? Eu chamo minha função display. Toda vez que eu chamar minha função display, ela vai me declarar uma variável volátil i, tá? Não sinalizada. Ela vai me chamar essa função for, tá? Que vai contar de 0 a 3, tá? Porque 3 é menor que 4, quando for 4, quando ela incrementar para 4 não vai ser menor que 4, então não executa. Então ela conta de 0 a 3, tá? E eu coloquei um switch case que vai fazer o quê? Ele vai me pegar a posição do meu data, vai verificar que valor é e conforme o valor ele vai me declarar, ele vai atribuir o meu dígito, o meu caractere ao meu port C. Se eu vim aqui em define, eu tenho aqui, ó, este valor está atribuído a este caractere, este valor está atribuído a esse caractere. E meu port C está atribuído à minha palavra dígito. Ou seja, o que eu estou fazendo? Pega aquele valor binário que representa os segmentos do meu dígito e joga para o meu port C, que é o port que está ligado aos dígitos, entendeu? Então ele vai pegar esses valores aqui e conforme cada dígito aqui, ele vai me setar o port C do meu microcontrolador e conforme ele setar, ele vai me exibir o número aqui, tá? Então, é isso aí. Daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, primeiramente, a posição 0 desse meu data aqui. Ele vai pegar a posição 0, vai me atribuir o valor ao meu port C, que é o meu, que eu coloquei como dígito aqui. Ele vai vir aqui, se for 0, que display ele vai acionar? Que dígito ele vai acionar? O com 1, tá? Caso seja 1, o com 2. Quando o i for 2, vai acender o com 3. E quando o i for 3, vai acender o com 4, tá? Então, por exemplo, quando eu entro nessa função, o meu i vai valer 2, tá? Vai valer 0, aliás. O meu i valendo 0, ele vai ler qual valor está na posição 0 deste vetor. Ele vai vir aqui, se for o valor 6, ele vai atribuir o meu caractere 6 a minha port C. Ele vai vir aqui, vai me ligar, como ele é 0, ele vai me ligar o primeiro dígito, tá? O primeiro dígito. Vai apresentar o valor naquele display, vai seguir em frente, vai ficar esse período desse delay, depois ele vai
levar a meu port C para nível alto, levando para nível alto, os meus segmentos não vão estar polarizados e vai apagar o display por esse tempo de delay. E ele retorna, tá? Aí eu vou vir aqui para o estado 2 e assim ele vai me apresentando os dígitos em cada segmento do display, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, vamos fazer um contador, tá? Um contador. Então nós vamos declarar uma variável. Eu vou pôr aqui uma variável. Eu vou pôr uma variável de 2 bytes, tá? Que eu vou contar um número maior. Eu vou chamar ela de count. Opa. E vou atribuir o valor 0 inicial a ela. Estou escrevendo em X esse valor, tá? E vou fazer o seguinte, lá na minha interrupção, vou copiar aqui, lá na minha interrupção, eu vou incrementar essa variável, tá? Então, a cada meio segundo, essa variável ela vai ser incrementada. Por count++, uma forma muito simples de fazer um incremento de uma variável. Então, toda vez que chamar essa interrupção, ela vai incrementar essa variável, tá? Como a minha interrupção está a cada 500 milissegundos, a cada 500 milissegundos vai incrementar essa variável, tá? E eu vou ter que criar uma outra função. Essa outra função é a função que vai me converter o valor dessa variável, tá? Na verdade não é converter, ela vai distribuir a unidade, dezena, centena e milhar dentro do meu vetor, tá? Cada posição do meu vetor vai ser um número desta milhar. No meu caso eu vou chamar de convert. Ela vai ter um argumento int, que eu vou chamar de valor, tá? Vou acrescentar ela aqui. Beleza, deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho, ficar essa bagunça. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esta função e vou chamar ela aqui. Só quem vai ser o meu argumento dessa função? Vai ser o meu code. Cadê? Esse é o meu count. Este vai ser o argumento da minha função, certo? Este é o argumento da minha função. Outra coisa, eu só vou lembrar aqui que eu acabei de esquecendo de fazer. Lembra que, se eu vir aqui no meu datasheet, cadê meu datasheet? Deixa eu pegar aqui. Meu datasheet, eu tenho que verificar uma coisa, ó, que eu acabei esquecendo de informar. Como foi dito na aula anterior, cada pino desse tem multifunção, certo? Várias funções são atribuídas a eles. Por exemplo, a port A3, a port A1, ele tem função de controle de segmento de display LCD, tem função o periférico SPI também pode utilizar ele. O meu PB, o periférico ART, o meu PB4 periférico ART também pode utilizar. O meu AD também pode utilizar. Então eu tenho que desatribuir estas funções do meu pino para que ele seja um pino digital. Quiser saber melhor sobre isso, faça uma revisão nas aulas anteriores, tá?
Aqui, para não perder muito tempo, nós já vamos colocar esses registradores. Que no caso do AD, para desabilitar, para deixar como porta digital, é o RCL, que aí nós vamos deixar igual a 0. E o high também. E o high, referente aos pinos que nós estamos utilizando, igual a 0. Outra função que está atribuída, outros pinos que nós usamos foi o PB6 e o PB5. Aqui, ó, eu tenho C e também o PB3. PB3 não chegamos a utilizar, tá? Mas aqui eu tenho o C mais, o C menos, eu tenho comparadores aqui. Se eu vim aqui para o comparador e saber como desabilitar a atribuição deles a este pino, só procurar comparador, aqui ó, comparador. Olha o que ele me fala, ó, o registrador comparador. No Power On Reset, ele vem com este pino habilitado e este aqui, tá? Ele me fala que se o bit 7 for 0, eu uso o pino como entrada e saída, só que ele não vem como 0, ele vem como 1, ele vem como comparador mais e o C- vem. Então eu não vou conseguir utilizar como digital, então tem que alterar esse valor, tá? Outra coisa aqui, por exemplo aqui, ó, o bit 3, se ele for 0, o comparador utiliza esse pino como CX e eu quero deixar ele como I/O, então tem que ativar bit 1 deixar esse bit 3 como high. E ele vem como 0, no caso aqui ele tem que ficar high. Então, e é isso aí. Daí o que eu faço? Vou chamar esse registro e fazer essas alterações. Então aqui vai ter que ser 0 e aqui vai ter que ser 1 e aqui 0. Então ele vai ser 0, em hexadecimal 0x08. Então vamos lá, chamar ele. Só vou pôr aqui para saber em que registro estou mexendo. Comparador, tá? Aí eu ponho CP, underline, não esquecer, CP, C igual a 0x08, ok? Então aqui já deixei todas as portas como digitais, tirei a atribuição do AD deles e também a atribuição, o periférico do comparador também não vão conseguir manipular mais eles estão praticamente como tudo digital, tá? E aqui deixa eu ver o que falta nesse código para nós poder rodar. Vou compilar, ver se vai apresentar algum erro. Opa, deu vários erros. Qual foi o erro? Ponto vírgula, na verdade. Já sei. Onde vai estar esse erro? Quando eu declarei minha variável, não finalizei com ponto e vírgula, tá? Isso foi um erro já resolvido. Tem um outro aqui, que também aqui. Tomar cuidado com ponto e vírgula, que acusa erros. Beleza? Tá desconectado aqui. Deixa eu conectar. Tá, ele já me apresentou lá. Só tá ligado os meus segmentos, tá? E o dígito 1 e o dígito 2. Vou aqui gravar de outra forma. Eu não vou gravar sem fazer debug, só para você conhecer. Existe esse outro aqui, ó. Deixa eu dar um quit aqui antes. Aqui é para debug, você grava e ele vai utilizar o terminal A0 e A2, que é os terminais de gravação, para coletar dados para você fazer debug, depuração do seu programa. E existe também a gravação, o ICP, que é in Circuit Programming, que ele só vai descarregar o programa no seu módulo, tá? E os terminais 0, PA0 e PA2 vão estar disponíveis para você estar fazendo também manipulação com o seu programa, tá? Nesse caso nós nem utilizou eles, mas só demonstrando essa forma de gravar. Só dar Start. Ele já descarregou o programa e se eu der Power On ele vai energizar. Só recapitulando, o nosso programa ele vai ter que acertar esses dois dígitos
para poder fazer o contador. Vou dar Power On. Aqui, ó. Perfeito. Conforme esperava, só está invertido. Só invertido aqui, que eu deixei os dígitos invertidos. Deixa eu ligar. Acabei conectando invertido aqui. Só fazer a correção. Prontinho. Nosso contador, ele vai contar até 99, vai ter que vir a zero, porque vai ter que zerar novamente. Conforme nós colocou lá no nosso função de interrupção, quando ele for maior do que 99, count fica igual a zero. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ó, zerou e retorna o ciclo, tá? Na próxima videoaula nós vamos dar continuidade e vamos ativar os quatro dígitos e vamos fazer um reloginho com esse display aqui, ok? Ou um contador mesmo, o que seja. Mas eu acho que aqui você já consegue, deixa eu dar um clique aqui, ter noção de como é feito o processo de multiplexação, tá? De display. Aprendemos até agora já declarar um vetor de interrupção na versão V3 dessa IDE, um vetor de interrupção. Criamos a nossa função de interrupção. Dentro dela nós fizemos manipulação de um pino. Aliás, eu nem mostrei esse pino aqui, né? Deixa eu ativar novamente só para vocês darem uma olhada. Só que quando eu uso o In-Circuit Program, eu tenho que gravar novamente. Eu esqueci até de mostrar. Olha lá, o LED também pisca. Tá? Esqueci de falar dele, o LED também pisca. Então, só fechar aqui. Nós altera o estado do LED, nós incrementa a nossa variável count e nós fala se ela for maior do que 99, ela volta a zero novamente. E aqui na nossa função main nós temos nosso while, que faz o quê? Dá um clean no OutDogTime, no contador do OutDogTime, nos chama uma função de conversão, tá? Que faz o quê? Pega o valor que está em count e divide para a posição cada unidade desse valor, cada unidade desse contador, os valores para a respectiva posição do nosso vetor. 0, que é a unidade, D1, data 1, que é dezena, data 2, que é a centena, e data 3, que é milhar, tá? Então assim nós estamos prontos para exibir os valores no display. Daí ele me chama a função display, que vai ativar, vai gerar aqui uma variável volátil, só para nós fazer controle desse loop for. Ele vai iniciar como 0, vai pegar o valor que está no vetor 0 do nosso data, vai comparar com algum case aqui, setar a nossa port C, ligar como o valor de I é 0, vai ligar o nosso dígito de unidade, apresentar o valor conforme foi setado aqui dentro do case, do switch case, vai ficar um tempo acionado, vai nos desligar o display, vai voltar, incrementando agora vai valer 1, vai pegar a posição 1, que é a nossa dezena, conforme for o valor ele vai setar a port C do nosso microcontrolador, e agora ele vai nos ativar o segundo dígito, que é o nosso dígito de dezena. Aguardar um período, vai desligar e vai sair do for, automaticamente saindo do for, vai sair do nosso função display, vai dar o clear OutDogTime, vai verificar, fazer a conversão do nosso valor count, se houve uma mudança vai alterar os valores do vetor, se não houve vai ser os valores do anterior e chama. Então ele só fica nesse loop apresentando a contagem. E nossa variável é incrementada dentro de uma interrupção. Deu para aprender bastante coisa nesse programa. E no próximo nós vamos dar continuidade só para fazer os 4 segmentos, os 4 dígitos do display. Um abraço. Esse vídeo já ficou um pouco longo, então vamos encerrar por aqui.
e até o próximo vídeo desta série, que vai ser o terceiro vídeo desta série de display de 7 segmentos. E posterior a isso, vamos dar seguimento nos nossos vídeos e vamos falar de outro periférico desse meio controlador. Ok? Um abraço, até mais.